Bom, aqui vai mais uma pregação esclarecendo toda a verdade mediante a lei do Criador, porque a verdade ela só é esclarecida mediante a lei do Criador, mediante o firme fundamento otorgado na lei da criação. E este firme fundamento, ele foi ocultado, ele foi excluído, ele foi rejeitado. E o engano devastou tudo, a perversidade e a maldade. Agora, o tempo presente é o tempo do Apocalipse, o tempo da revelação, onde tudo que está oculto tem que ser revelado. Não pense que o que está acontecendo, que está sendo revelado, é porque os dominadores deste mundo eles são bonzinhos, não. Porque tudo aqui está debaixo de profecia, tudo aqui está predeterminado para cumprir a profecia de Lucas capítulo 8, versículo 17, onde lá fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então não pense que o que está sendo revelado aí sobre a questão desse caso Epstein, que o mundo está diante de dominadores que fazem sacrifício humano, que comem carne humana, e que tudo é oferecido a esses seres que estão sendo revelados. Agora a questão é que a narrativa é diferente. Eles expõem a verdade, mas eles distorcem a narrativa, porque eles servem ao pai da mentira. Eles servem a Satanás, opositor da lei do Criador. Então, tudo que está sendo revelado aqui é para cumprir essa profecia que foi mencionada e o tempo presente que já se chama revelação. Apocalipse significa revelação. O tempo da tribulação que é mencionado, da provação que o mundo vai passar, é justamente a parte final do tempo do Apocalipse, onde o Criador irá colocar tudo à prova na soberania do seu nome, da sua lei. Então, para esclarecer aqui ainda mais o que vem sendo mostrado, eu vou aqui para que fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque os guias cegos, eles falam até que as escrituras não... Na verdade, eles não sabem nem o que é a escritura. Estão embriagados no vinho da grande prostituta. Mas eles falam que não é mencionado sobre os aliens. Isso já é outro nome. Esses seres eles vêm corrompendo tudo e criando vários codinomes. É engano em cima de engano. Logo no começo lá de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, lá vai falar de uma árvore do conhecimento do bem e do mal que arrebentou com o ser humano no Éden. São justamente esses seres que eles estão chamando de alien. Então, eu vou esclarecer aqui, falando dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles estão falando de aliens, de ETs, mencionando aqui Ishaial, essa passagem aqui de Ishaial do capítulo 14, e de, você conheceu como Isaías, e de Ezequiel do capítulo 28, que fala sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, iniciando, Ishaial capítulo 14, versículo 12 ao 14. E aqui diz, antes de começar a ler essa passagem, deixa eu dizer, porque eu já falei isso em outras pregações, é só reforçando, porque o ser humano acha que ele foi a primeira criação do Criador. A primeira criação do Criador foi esses seres, que quando o ser humano foi criado, esses seres já existiam. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, esses seres, a serpente, eles já estavam corrompidos. O ser humano foi criado para assumir o lugar deles no Éden, no reino do Criador. Eles já estavam corrompidos. E por isso foi alertado para que o ser humano não se aproximasse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que se aproximasse dela e tomasse do seu fruto, o que é que o Criador vai dizer? Está paganizado lá. No dia que se aproximar dela e tomar do seu fruto, com toda certeza morrereis. Com toda certeza. Quanta bagaceira acontece no Éden. Então, isso para que nenhum ser humano se engane. E o caminho é a lei do Criador. O caminho a seguir é a lei do Criador. Não existe outro caminho, e ele é estreitíssimo. O caminho da verdade. Do verdadeiro reino e da verdadeira vida. Então vamos aqui, iniciando. Olha o que ele vai falar, o profeta. Só lembrando, vou mencionar isso aqui mais uma vez também. Tanto o profeta quanto os apóstolos, eles sabiam o segredo de toda a humanidade, eles sabiam o segredo desses seres.
Isso revelado pela lei da criação, pelo soberano da criação. Aquele que tudo veio a ser criado pelo seu intermédio. O nome dele é Yahusha. Olha aqui como fala. Versículo 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações. Os guias cegos vão dizer aqui que ele está falando de o rei. Não está falando do rei coisa nenhuma, do rei da terra não. Falando da potestade que está acima dele, governando tudo. Assim como é mencionado lá em Daniel, se eu não me engano é no capítulo 10, versículo 13. Tem uma potestade acima que impede o anjo Gabriel por 21 dias de entregar a mensagem ao profeta Gabriel, que todos os reinos, já falei isso em pregações anteriores, que cada país é governado por um principado, potestade. Versículo 13. Afinal, tu costumava declarar em teu coração: hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Yahweh, o Criador. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no monte mais elevado de Zafon, o alto do norte, o monte puro, o monte sagrado, Sião, os reis do Criador, o monte sagrado. Ele ia se estabelecer acima. Isso para se passar pelo Criador. Aí, continuando aqui. Subirei o mais alto. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, semelhante ao Criador. Aí aqui a pergunta é se fazer: você acha que alguém que vai se equiparar ao Criador, logicamente nada se compara ao Criador, nada, mas alguém que vai buscar se passar pelo Criador, você acha que esse alguém é fraco? Ele fez isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se passou pelo Criador e derrubou toda a humanidade. Quando o ser humano é levado para o Éden, que ele estava corrompido, o ser humano ele não acessa a árvore da vida. E toda a verdade, todo o esclarecimento da verdade só vinha mediante a árvore da vida, o soberano da criação, que ele é a lei do Criador. Ele é a sabedoria do Criador. Eles se passaram pelo Criador no Éden e derrubou o ser humano. Aí, continuando aqui, ó. Ezequiel capítulo 28 vai falar da mesma questão, versículo 14 ao 16. Olha o que está falando a respeito dele. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Ele era guardião, patente alta. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado. Ó, ele estava no monte sagrado de Yahweh, e caminhava entre as pedras resplandecentes, entre o monte sagrado. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti, ele corrompido, se passando pelo Criador. Vamos continuar. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra. Sim, e quando o ser humano é criado, já existia a terra, tá? Só para ressaltar. E por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade. E pecaste. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Ele já estava fora da lei e se passando pelo Criador. Aí continuando, pecaste. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado longe do monte sagrado de Yahweh, do Criador. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio das pedras. Não está dando para ver aqui por causa do meio da majestade das pedras fulgurantes. Aí aqui o soberano da criação, o comandante do reino celestial, está dizendo que lançou ele, profanado, porque ele pecou, ele estava profanado.
estava fora da lei do Criador, desobedeceu à lei do Criador. E que se ele não tivesse fora da lei, ele jamais teria feito o que ele fez no Éden. Por isso que foi exortado que não se aproximasse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava fora da lei. Estava corrompido. Estava profanado. O lançou profanado. E o que é que ele fez? Lançou sobre a terra profanado. O que é que ele fez na terra? Saiu profanando tudo. Saiu corrompendo tudo. Como ele é opositor da lei do Criador, saiu arrebentando com tudo. E arrasta um terço dos seres celestes ainda. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, na sua malignidade, rebentou com o ser humano no Éden. E assim como ele foi expulso do Éden, ele teve a atitude também de derrubar o ser humano lá no Éden. E o ser humano também foi expulso do Éden em decorrência do que ele fez. Na verdade, por exemplo, a dores de parto que a mulher sofre em decorrência do que aconteceu no Éden. O fluxo, o sofrimento da menstruação é em decorrência do que aconteceu no Éden. O homem está aqui esmurraçando o vento é em decorrência do que aconteceu no Éden. Na verdade, o estrago foi grande. Essa natureza sofredora, sujeita a dor e sofrimento, essa natureza morta, é em decorrência do que aconteceu no Éden. O mundo teve que ser, o ser humano teve que ser expulso lá para este mundo, o mundo dos mortos, em decorrência do que aconteceu lá, do que eles fizeram. Porque esses seres também eles são chamados de morte, e a morte entra através deles. Logicamente que aqui se trata de uma imagem ilustrativa. Então o que eles fizeram no Éden, o ser humano teve que ser expulso para o mundo dos mortos. Então se alguém está aqui, já sabe o porquê está aqui, né? O mundo dos mortos. Eu já esclareci em outras pregações, dando mais detalhe a respeito do que é este mundo. E o interessante é que nas passagens aqui, ó, vai falar do monte sagrado do Criador. E é justamente o monte sagrado do Criador que vai dar o testemunho para derrubá-los. E já está dando. Arrebentando com o engano deles e esclarecendo a verdade mediante a lei que eles afringiram no Éden. Pois como fala aqui, ó, ele estava profanado. Ele tinha pecado, transgredido a lei do Criador. Eles afringiram a lei lá, a lei suprema. Mas lá o Criador os colocou para correr. Como é mostrado lá em 2 Kéfas, que você conheceu como Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Ah, e vale ressaltar também, nesta passagem aqui de Ishaial, capítulo 14, vai dizer que ele arrebentou até com seu próprio povo. Por quê? Porque ele gerou a sua semente. Ele gerou o joio no Éden. E lá ele arrebentou com o povo do Criador e com o seu próprio povo. Isto é, com a sua própria semente, a qual parte através de Caim. Enfim, como é mostrado aqui, ele estava profanado, tinha pecado, tinha transgredido a lei do Criador, estava corrompido. E por isso também que ele é chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele conhece a lei do Criador, ele conhece o bem. Só que ele transgrediu a lei do Criador, se opôs à lei do Criador, se opôs à lei da vida e inseriu a morte. Fora da lei do Criador, entra a morte. E como dito, a morte entrou através deles, corrompido. Aqui estão seres aqueles que fazem parte da cúpula dominadora deste mundo perverso e corrompido. Já declararam, falaram a respeito desses seres. Vou deixar até assim também para que possa ler o que foi que eu coloquei abaixo, as passagens com relação ao que as escrituras mostram. Também agora recentemente foi dado esse depoimento com relação a esses seres. Sugiro até que leia o depoimento para a respeito desses seres e qualquer coisa só é pausar a gravação para ler. Olha aqui também o que o atual presidente dos Estados Unidos falou. Trump afirma que os Estados Unidos possuem uma substância capaz de trazer mortos de volta à vida. Agora, como trazer de volta à vida se isso aqui já é a morte, já é a natureza morta? Isso aqui é o mundo dos mortos. Que a verdadeira vida está com a árvore da vida. Enfim, isso já parte do engano desses seres, pois o engano deles
é devastador, não é à toa que eles se passaram como criador. E para ler o que eu coloquei aqui embaixo, só é pausar o vídeo. Também foi mencionado isso aqui, ó, por esse deputado. Ele disse: se o povo soubesse a verdade sobre os aliens, tudo entraria em colapso e ninguém conseguiria dormir à noite. Na verdade está relacionado ao estrago que esses seres fizeram no Éden. E que eu já mostrei em pregações anteriores o que eles fizeram no Éden, o que aconteceu no Éden. Agora se trata de alimento sólido. Se tiver com a mente em historinha de Papai Noel, em historinha de coelhinho da Páscoa que bota ovo, não vai estar preparado para a verdade. E como já falado em outras pregações, é sugerido que se esvazie, pois esses seres eles arrebentaram com o ser humano no Éden e saíram invertendo tudo, corrompendo tudo e invertendo tudo. Até este, o ex-ministro Aldo Rebelo, ele falou sobre essa questão e ele diz aqui, ó: o governo brasileiro guarda segredo de UFOs, que eles chamam de UFOs. Por quê? Porque esses seres saíram corrompendo o mundo inteiro, criando religiões, usando vários codinomes e devastando nações com seu engano, e entregando poder. Aqui fala: ex-ministros da defesa confirmam contato extraterrestre. Se não me engano, ele vai falar do caso de Varginha. Enfim, porque esses seres eles saíram corrompendo tudo. Tudo. O mundo inteiro está debaixo do engano deles. E eu já venho falando sobre isso em outras pregações. E aqui abaixo ele fala: não pode ser humano, porque a ciência não tem capacidade para esse tipo de material com esse nível de resistência. Na verdade, isso aqui só pode ser explicado pela lei do Criador, porque isso aqui está além, esse conhecimento aqui está além deste mundo dos mortos. A ciência está debaixo do engano deles, porque o que eles fazem, como dito, você acha que um ser que busca se passar pelo Criador, acha que esse ser é fraco? Tem até um vídeo agora de um filme, que os filmes, eu já falei que ele solta mensagem subliminar, que ele fala, e Hollywood joga na cara. Hollywood sabe sair distorcendo tudo, mistura a verdade com mentira, mas sai jogando na cara mensagens subliminares, em que você está dizendo que tem o controle de tudo, da ciência, da tecnologia, enfim, o mundo inteiro está debaixo do engano desses seres. Então eu vou passar o trecho desse filme e volto para finalizar a pregação. Por que você levou a gente? Nós conquistamos a ciência, a medicina, a tecnologia e o mundo físico. Buscamos algo maior que vai além da nossa compreensão. Buscamos a origem do universo. A maior existência que podemos imaginar. Mas por que nós? Por que todos nós? Nós pesquisamos os humanos porque eles têm uma quantidade mensurável de uma aura que vive dentro deles. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Quem é? Como você viu, ele falando que conquistou a ciência, a medicina, a tecnologia, enfim. Só que só pode ser esclarecido pelo grupo, um pequeno grupo. Como aqui está tudo predeterminado, e esse grupo são chamados de escolhidos, de primícias. É o pequeno rebanho, como menciona aqui em Lucas, como é falado aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 33. Esse pequeno rebanho ele irá cumprir a profecia de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 12. Por quê? Porque esse pequeno grupo, esse pequeno rebanho, se trata do Monte Sião, o qual é mencionado no início da pregação, que ele andava no meio do monte sagrado do Criador. E como ele se opôs à lei do Criador, estava profanado, pecou, transgrediu a lei do Criador, esse pequeno grupo, ele sabe o que eles fizeram no Éden. Agora, para finalizar a pregação, por isso que o esclarecimento da verdade só vem mediante a lei do Criador. Lei essa que eles se opuseram no Éden. E isso é conhecimento que está muito além do conhecimento desse mundo dos mortos. Só o monte sagrado do Criador para esclarecer toda a verdade. E eles já estão aqui esclarecendo a verdade e dando testemunho da lei suprema.
E assim também é anunciado o reino do Mestre, Yahusha.